Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Cristo e o amor de Maria esteja sempre com vocês. Vamos para mais uma meditação do Evangelho, do nosso podcast Jovem Medita, nesta quinta-feira. Hoje vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus partiu dali e foi para a região de Tiro. Entrou em uma casa e não queria que ninguém soubesse onde estava, mas não conseguia ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro, logo que ouviu falar dele, foi ali e jogou-se aos seus pés. A mulher era de origem sírio-fenício e falava grego. Ela pedia que Jesus expulsasse o demônio de sua filha, mas ele disse: deixa que primeiro se saciem os filhos, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos. E Jesus lhe disse: por causa desta tua palavra, vai, o demônio saiu de tua filha. Então ela voltou para sua casa e encontrou a menina deitada sobre a cama. O demônio havia saído. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, mais um evangelho que vem para impactar, para ensinar muita coisa. Nessa evangelho de hoje, de Marcos, Jesus ele nos ensina, e essa mulher também ela tem um papel fundamental para a nossa vida cristã. Essa mulher teve uma atitude nobre de rezar pela sua filha, de interceder pela sua filha. Esse é um papel claro que nós temos como irmãos de comunidades. O primeiro ponto é uma comunidade que reza pela comunidade, uma comunidade que reza juntas, uma pela outra. Isso aqui também é um papel muito exemplar que essa mulher fez. É o que nós devemos seguir na vida da nossa comunidade. Mas o ponto também importante é nós sempre se importarmos com o nosso próximo, Rezar por aquelas pessoas que nos amamos hoje, nesse mundo tão cruel, esse mundo tão moderno, agitado, que a gente já falou nos podcasts passados, com as palavras passadas do Evangelho, que hoje nós temos muitas pessoas perdidas no mundo das drogas, do álcool, da prostituição, e isso daí é um problema, que nós cristãos precisamos nos empenhar, dobrar os nossos joelhos e rezar por essas pessoas que amamos. Muitas famílias passam por essa situação e precisam ter esse momento de rotina. E aí, a gente precisa... Qual foi a atitude dessa mulher? Ela foi ao encontro de Jesus após ouvirem falar dele. Ela não conhecia Jesus, mas ouviu falar dele e foi ao seu encontro. E ao chegar lá, após ouvir dele, ela se jogou aos seus pés. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos ter fé. Temos uma fé viva, uma fé em Cristo. Porque nós precisamos acreditar que Deus é capaz de realizar essas coisas maravilhosas em nossas vidas, essas conversão, mudanças, esse apoio principalmente, tudo isso, toda essa capacidade, toda essa transformação, essa fé, que ela seja somente voltada a Deus, e porque é dele que vem, essas mudanças, esses milagres na nossa vida. E o segundo ponto, que ela fez aí ao se jogar-se no pé, é o que nós devemos fazer diariamente, ter essa rotina espiritual, de ir à fonte todos os dias, se alimentar da palavra de Deus, como é que nós estamos fazendo nesse exato momento, se alimentando da palavra de Deus, para que nós possamos iniciar o dia se derramando essas graças, ao nosso próximo, e também derramando as graças que Deus pede aonde nós fomos passados. Então, adoremos Jesus, tenhamos essa rotina espiritual, esse contato com Deus, tenhamos paciência, porque vejam, ela foi muito criticada, essa mulher ela foi muito criticada, porque primeiro Jesus disse que era para se deixar o pão, os alimentos primeiro aos filhos, mas ela se comporta ali, com uma pessoa paciente e humilde,
né, ao falar que os cachorrinhos debaixo da mesa também se alimentam das migalhas que o filho deixa cair. E essa reflexão ela é muito bonita, né? Que nós precisamos ter a paciência dessa oração. Não queremos que rezar hoje e que aconteça uma mágica. Não é uma mágica, né? É uma oração. Nós precisamos ter esse momento de oração, de intimidade com Deus, mas depois nós precisamos agir, né? E fazer o possível e Deus cuidará do impossível, né? E que nós tenhamos a perseverança de continuar firmes nessas orações, nessa reza, porque nós amamos, que isso é muito importante, e que nós tenhamos a humildade de conhecer que somente Jesus pode nos ajudar e é o único que pode mudar a história da pessoa que nós rezamos, mudar a nossa história. É isso que o Evangelho de hoje ele vem nos ensinar. Meus irmãos e minhas irmãs, fique com Deus, tá? Tenham uma ótima quinta-feira. Né? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia e até amanhã.